Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Estudando com o Professor Tigre. Hoje eu quero que você curta esse vídeo. Hoje esse vídeo vai ser uma aula, vai ser um bate-papo, e seria um bate-papo se você interagisse aí comigo agora online, mas eu espero que você interaja comigo aqui nos comentários, que você me mande o WhatsApp, volta e meia a galera tem interagido comigo, isso tem sido muito bacana. Tenho usado esse material nas minhas aulas e a ideia hoje é usar o artigo como referência aqui. Algumas coisas eu não concordo muito com eles, eu quero discutir isso com vocês, mas o assunto é pertinente, muito pertinente. Aliás, eu nas minhas aulas, na disciplina de musculação, eu gasto no mínimo 3 aulas para falar sobre esse assunto. Então, certamente não vai dar em 15 minutos. Esse vídeo vai dar 30 minutos, estou preparado para ficar 30 minutos aí conversando com vocês. Trouxe a minha aguinha aqui, está tudo certo. Mas eu quero que você preste atenção do começo até o fim. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre a escolha dos exercícios no treinamento de força. Para mim é uma das variáveis mais importantes que a gente tem e mais, é uma das variáveis mais mal cuidadas às vezes no treinamento. A galera escolhe os exercícios porque o equipamento é novo, a galera escolhe exercício porque é mais confortável, o equipamento é mais ajustado, porque não precisa botar peso livre, pode usar máquina. Então a escolha às vezes do exercício passa por critérios que não são adequados, pensando no objetivo do teu cliente, pensando na segurança dele, pensando em tudo mais. E eu casualmente recebi uma notificação do Google Acadêmico, né? Tenho cadastrado ali no meu e-mail, caiu um artigo de 2019 falando exatamente sobre isso. E para surpresa, né? Para minha surpresa maior ainda, uma revista brasileira de Ciência, Antropometria e Desempenho Humano, revista muito boa da UFSC, né? Com um grupo brasileiro publicando, né? Bezerra e colaboradores. E o detalhe importante, né? A galera da Federal do Amazonas fez uma parceria com o nosso amigo Brett Schoenfeld, né? Que para mim é o meu xodó, é o cara que eu tenho seguido, gosto muito do material dele. Então vamos lá, tá aí ó, seleção do exercício no treinamento resistido, no treinamento de força. Método de análise, eficiência, segurança e conforto. Então os autores trazem uma proposta. Importante entender o seguinte, estamos falando aqui de um artigo de revisão narrativa. O que é uma revisão narrativa? O critério de escolha dos artigos que eu quero apresentar, o critério dos artigos em que eu vou desenvolvendo a minha linha de raciocínio, são basicamente feitos pelo autor do artigo, pelos autores do artigo. Então, assim, não existe critérios sistemáticos, né? A revisão sistemática tenta usar critérios específicos. Aqui, o autor foi construindo uma narrativa baseada nas escolhas dele, o que não tem demérito nenhum, né? A gente pode concordar ou questionar esse aspecto, certo? Então, vamos falar um pouco sobre escolha de exercício. Galera, já está inscrito no canal? Espero que se inscreva. Hoje eu vou falar 2 vezes, porque é o seguinte, ó, eu quero chegar, estamos aí querendo aumentar o número de inscritos, certo? Artigo de 2021, fresquinho, tá? E aí ele já traz na introdução falando sobre as diferentes variáveis que nós temos, carga, velocidade, frequência semanal, e uma delas que é a seleção dos exercícios. E ele coloca que os guidelines, né, os posicionamentos oficiais, eles tipicamente falham na hora de falar em seleção de exercício. E é verdadeiro isso, eu concordo plenamente. Né? A gente no máximo vai dizer assim, usar peso livre, usar máquinas, vai dizer usar multiarticulares e monoarticulares, mas a apresentação específica de quais exercícios, como montar, é muito suave, é muito leve, é pouco específico. Então, realmente era um artigo que fazia falta aí para a gente poder discutir. Bem, quando a gente vai escolher um exercício, né, como é que a gente pode conhecer um exercício? Então as técnicas que nós temos hoje, que a ciência nos permite, são técnicas em que envolvem a eletromiografia. Então você usa eletrodos e consegue identificar onde é que são os músculos mais ativos, menos ativos. Ou seja, uma técnica de respostas agudas. Nós temos os modelos cinemáticos, né? Modelos biomecânicos em que você faz uma série de análise biomecânica com cálculos que permitem também interpretar os exercícios que produzem mais carga, mais força, mais torque, enfim, mais esforço. E os estudos que deveriam ser os de maior abrangência, de maior consistência, são os estudos longitudinais, ou seja,
Você faz um exercício durante 12 semanas e você vê quanto você cresceu, quanto você melhorou de força fazendo aquele exercício ou outro exercício. Mas confesso que são muito poucos artigos que nós temos nesse modelo, tá? Muito bem, mas quando a gente faz essa análise, os autores trazem assim, que a gente ainda tem que considerar outras coisas. Por exemplo, o potencial risco de lesão, o conforto que ele gera para o sujeito, a segurança que ele oferece, e tudo isso pode ajudar na aderência do programa. Então isso é muito importante. Então, essas diferentes variações, né, elas têm que ser analisadas principalmente pensando na segurança dos tecidos moles, né, os ligamentos, o menisco, a cápsula articular como um todo. Isso é fundamental. Então, falar de exercício, falar de segurança e técnica tem a ver com aderência, né? E aí os autores propõem, aqui que eles chamam, né, do desenvolvimento de um método em que tem eficiência, segurança e conforto. Então ele usa SCAM como uma sigla. E esse texto que ele botou aqui, eu fiz questão de traduzir porque eu achei ele muito interessante. Que ele fala assim: um determinado exercício não deve ser incluído simplesmente porque envolve o grupo muscular alvo a ser fortalecido, sem antes considerar as estruturas articulares diretamente estressadas pelo movimento, cartilagem, cápsula, ligamento, bursas, etc. Isso também pode levar à consideração do conforto do exercício, incluindo limitações individuais durante a execução do exercício, bem como preferência pessoal que provavelmente facilitará a adesão ao treinamento resistivo. Então, assim, gente, a escolha de exercício, eu defendo a ideia de que tem que ser um acordo entre o profissional e o teu cliente. O cliente não pode escolher apenas as preferências dele por conta de alguns riscos que podem ter, tecnicamente avaliados por você, mas também o professor não pode simplesmente impor um exercício sabendo que gera um desconforto, e esse desconforto pode gerar uma falta de aderência e você perder o cliente e ele, consequentemente, perder os benefícios. Então nós temos que a escolha de exercício ela tem que passar numa negociação muito bacana entre profissional e cliente. Vamos falar de eficiência, né? O que os autores entendem por eficiência? Eficiência é a capacidade no exercício de promover força e hipertrofia. Tá? Acho que é um termo muito bacana, é um termo para se usar aí na hora de escrever alguma coisa, né? Então, se você conseguiu melhorar a força e a hipertrofia, você teve eficiência. Era isso que você queria. Óbvio que não é só isso que a gente tem que analisar, mas esse é o primeiro critério. Quais são os caminhos? Bem, lá na introdução a gente falou um pouquinho que o padrão ouro seriam estudos longitudinais, né? Você fazer um estudo e ver se ele melhora a força e hipertrofia. Alternativamente, a gente tem a eletromiografia, né, que permite avaliar a ativação muscular, que nos dá uma boa ideia de como esses músculos são ativos e, consequentemente, para que eles são direcionados. Importante, né, gente, que a gente sabe que não pode associar a eletromiografia com ganhos de hipertrofia. Recentemente, alguns colegas aí nas redes sociais se manifestaram no sentido de dizer, estão dizendo que a eletromiografia é hipertrofia. Não, não é isso, gente. Não estamos dizendo isso. Obviamente que a hipertrofia tem vários outros fenômenos, né? Outros fatores, né? que influenciam. Ele é multifatorial, né? Tem outras coisas, né? O estresse metabólico, tensional, enfim, várias coisas que tem a ver. Mas a eletromiografia nos dá pelo menos um norte quanto a isso. Certo? Muito bem. Aqui ainda falando da hipertrofia. Bem, aí vamos lá. Um dos principais pontos aqui é que a gente tem que entender assim, quando é que o músculo ele é mais ativo, quando é que ele é mais exigido? No momento que ele está mais encurtado ou no momento que ele está mais alongado? Um exercício que potencializa um alongamento do músculo, por exemplo, um crucifixo, comparado a um exercício que potencializa maior, quem sabe, um encurtamento, um voador. Em que situação isso é melhor ou é pior? Né? Então, por exemplo, quando a gente fala em músculos que ativam o quadríceps, né? A gente sabe, por exemplo, que no agachamento o reto femoral ele é mais ativo na fase em que ele está alongado. Em contrapartida, esse mesmo reto femoral ele é mais ativado quando está encurtado no exercício cadeira extensora. Então você tem músculos que podem ser beneficiados numa fase de maior alongamento, que eu acredito que seja a maioria dos casos,
Mas você tem músculos que podem ser potencializados no seu ganho de força e hipertrofia na fase de encurtamento. E aí os autores trazem, olha, o ideal aqui, né, a combinação dos dois mecanismos, das duas formas de exercício, é o melhor para otimizar os ganhos de desenvolvimento muscular, certo? Mas isso é importante que você entenda, né, que você tem exercícios que podem ser potencializados numa situação ou outra. Outra discussão muito bacana, essa é muito bacana, que eu adoro discutir sobre isso, é sobre os exercícios monoarticulares e exercícios multiarticulares, ou exercícios compostos aqui que os autores trazem. Então, e aí, preciso fazer exercício monoarticular ou não preciso? Ele é determinante? Só fazer exercício monoarticular é vantagem? Gente, a gente não vai conseguir discutir tudo, né? Eu estou de olho no relógio aqui, já deu 11 minutos e ainda tem um monte de coisa para a gente falar. E ainda vai sobrar um monte de coisa, mas eu vou trazer alguns pontos aí que você pode analisar, concordar comigo ou não, e por favor, comenta aí comigo e vem junto comigo. Vamos lá. O que a gente tem encontrado na literatura, né? De forma geral, os exercícios multiarticulares, os compostos, né? Eles são prioritários no sentido do desenvolvimento de força, são exercícios que têm um aspecto funcional muito mais retratados, né? Quando você faz exercício, dificilmente um movimento dia a dia você faz ele de forma monoarticular, então funcionalmente o multiarticular ele é mais interessante. Além disso, ele te permite uma otimização de tempo também, né? Você fazendo exercício multiarticular, você desenvolve vários músculos ao mesmo tempo, você não precisaria estar fazendo 2, 3 exercícios monoarticulares para os mesmos grupos musculares, certo? Mas nós temos aí um problema relacionado a essa situação. Qual é o problema? Vamos lá, vamos pensar aqui no membro inferior, vamos pensar no nosso quadríceps, né? Ou no quadríceps ou também nos isquiotibiais. Eu acho que o exemplo que nós temos aqui, ele começa pelos isquiotibiais. Quando você faz um agachamento, e aí eu sugiro que você pode assistir aí o meu vídeo artigo 5, do artigo do Cubo 2019, que os autores aqui citam ele. Quando você faz um agachamento, os resultados que esse autor trouxe, ele encontrou grandes ganhos de hipertrofia nos vastos e no glúteo máximo, certo? Só que, né, no quadríceps e no glúteo máximo. Só que quando ele faz uma análise mais pontual, ele vê que o reto femoral e os isquiotibiais não tiveram ganhos de hipertrofia depois de 12 semanas de treinamento de agachamento. Ou seja, isquiotibiais e reto femoral não são potencializados no exercício de agachamento, e sim os vastos e o glúteo. E por que isso acontece? Veja bem, esses dois grupos musculares eles têm como característica serem biarticulares. Então, quando você faz um agachamento e você faz a fase excêntrica e desce, vamos botar entre aspas isso aí, você alonga seus isquiotibiais na parte proximal, lá no quadril, né? Você alonga ele lá, mas o joelho flexiona e os isquiotibiais, entre aspas, encurtam lá. Então, na verdade, os seus isquiotibiais, eles não fazem um trabalho dinâmico durante o agachamento de alongamento e encurtamento. Por quê? Porque como ele é multiarticular, ele meio que faz um trabalho isométrico de deslize. Então, você trabalha esse exercício de forma não muito intensa, os estudos de eletromiografia não mostram uma ativação tão grande, 10, 20, 30%, isso mostrando que ele está numa situação muito mais isométrica do que dinâmica. E o estudo do cubo, que foi um estudo longitudinal, comprova isso. E é o mesmo comportamento que a gente tem no reto femoral, né? O reto femoral durante a fase descida, ele aproxima, entre aspas, ele encurtaria no quadril, e ele alongaria no joelho, ou seja, ele fica num tamanho constante, ele não trabalha de forma dinâmica, certo? Então, isso faz, aí vamos resumir, isso faz com que a gente tenha uma situação que o agachamento não desenvolva esses músculos biarticulares de forma efetiva. E aí entra a questão, uma vez não sendo bom para isso, qual é que é a alternativa? Nós incluirmos exercícios monoarticulares. Né? Aí a importância de botar uma cadeira extensora, uma mesa flexora, um stiff, para potencializar o ganho deste músculo específico, reto femoral e isquiotibiais. Né? Então esta é a lógica que está por trás disso aí, e aí a gente consegue equilibrar as coisas.
Mas veja bem, né, gente, eu acho que é importante dizer uma coisa assim, vamos pensar em quem a gente está falando, né? Muito possivelmente uma pessoa que queira saúde, uma pessoa que queira níveis melhores de força para o seu dia a dia, não há necessidade de se preocupar tanto assim com uma força específica de um grupo muscular, porque funcionalmente é isso que ele vai usar. A pessoa que senta e levanta de uma cadeira, ela vai usar de forma, desta forma, os isquiotibiais e o reto femoral. Então eu acredito que seja muito mais focado às vezes por um aspecto de hipertrofia do que necessariamente pensando em força. Claro que, pensando em performance atlética, ainda a situação é um pouco diferente. Ok? Então está aqui o estudo do cubo das 10 semanas. É o meu vídeo artigo número 5 aí, gente. Se quiser acompanhar, artigo muito bom, artigo muito bacana que vale a pena. Muito bem. Então, o que ele traz? Né? Ele traz que para membro inferior o ideal é isso. Você usar os multiarticulares como carro-chefe ali e usar os músculos monoarticulares como complementares. Da mesma forma da musculatura da panturrilha. Né? Lembrando que a panturrilha também tem uma ativação baixa durante os exercícios multiarticulares, sendo importante complementar daí. Certo? Quando a gente vai para essa mesma situação, falando em membros superiores, vamos lá, fecha a chavezinha, te inscreve no canal e agora presta atenção. Quando a gente começa a olhar isso sobre o olhar dos exercícios multimonoarticulares e membros superiores, a coisa é um pouco parecida, um pouco. Por que ela é diferente? Boa parte dos estudos tem identificado que os exercícios multiarticulares promovem bons ganhos de força e hipertrofia para os músculos bíceps e tríceps, por exemplo. Então, assim, você fazer um supino, você desenvolve o tríceps, a força e a hipertrofia dele. Você fazer uma puxada polialta, você desenvolve, além das costas, etc e tal, você desenvolve a musculatura flexora do cotovelo, do bíceps, certo? Só que a pergunta é, eu preciso adicionar uma coisa a mais ou não? Tá? Será que eu tenho ganhos maiores? E o que a literatura tem mostrado? Sim, parece que tem pequenos ganhos a mais quando você faz o monoarticular. Parece que você fazer uma rosca bíceps, uma rosca tríceps, você consegue ter um pouquinho mais de ganho. De novo, se aplica muito a quem você quer fazer isso. Né? Você quer fazer para a galera que quer saúde, manutenção, quem sabe não seja necessário uma rosca bíceps e o tríceps pulley ou qualquer outro. Por quê? Olha só, gente. Aqui o que a gente encontrou? Aqui tem vários estudos, eu não vou entrar em cada um, se você quiser, as referências estão aqui no artigo, né? Você tem uma diferença ali, ó, de 5,2 para quem fez monoarticular, você tem 4% de incremento de hipertrofia para quem fez os multiarticulares. Outro estudo, 4,4 contra 3,5. Outro estudo, 3,2 para 1,3. Outro estudo, 11 para 5. Então você tem, né, vários estudos que mostram que sim, existe um incremento um pouco maior na hipertrofia quando você utiliza os exercícios monoarticulares comparado ao multi. Tá? Então, assim, existe ganho em ambos, mas um pouquinho maior quando você faz o monoarticular. Então, o que é indicado aqui? De novo, gente, a ideia é usar os multiarticulares e usar parece que os monoarticulares conferem um ganho adicional de hipertrofia. É discutível isso aqui, é uma coisa que tem sido visto bastante coisa. Tem um grupo brasileiro que tem estudado sobre isso e tem trazido evidências que, em alguns casos, o adicional não faz diferença nenhuma. Grupos que treinaram multiarticular e outro grupo que treinou multiarticular com mono, os ganhos foram semelhantes. Então, ela é um pouco discutível, mas eu acho que as evidências apontam para um pequeno benefício quando você usa o monoarticular. Certo? Então, quanto à parte de eficiência, são essas as considerações que o artigo traz. Falando em segurança e conforto, certo? O que a gente tenta fazer aqui, gente, é trazer segurança e conforto, principalmente pensando na segurança dos tecidos moles, como eu falei anteriormente. Né? Então, o primeiro exercício que os autores trazem é a elevação lateral. Né? Elevação lateral, por que a gente faz uma elevação lateral até 90 graus, até horizonte? Porque nós temos evidências de que nesta posição, né, com nosso antebraço numa posição pronada, uma elevação lateral,
nós temos um pequeno pinçamento na articulação do ombro, né? O supraespinhoso é pinçado ali pela cabeça do húmero, na articulação acromioclavicular, podendo gerar um desconforto, tá? Então, uma estratégia para fazer isso seria você dar uma viradinha na sua mão, fazer uma supinação. Aqui nós temos a imagem aqui embaixo, né? Observem aqui, não sei se vão conseguir enxergar. Então, esta é a posição normal que a gente faz, e aqui seria uma posição mais supinada. Então, seria uma forma de você minimizar este pinçamento. Contudo, temos um problema aí. Na medida que você roda, você faz a supinação, você roda um pouco o seu ombro e você deixa de ativar o deltoide médio, que é um dos principais objetivos nesse exercício. E você potencializa o deltoide anterior. Então, se seu objetivo é o deltoide médio, a vantagem é você fazer ele com uma amplitude de movimento reduzida, certo? Então, esta é a ideia, né? Se você for potencializar o deltoide médio, fique na posição pronada, né? Palma da mão para baixo e levante até 90 graus. Se você quiser potencializar a amplitude do movimento, faça uma supinação, dê uma rodada no seu ombro e no seu antebraço, e o seu movimento pode ser mais amplo. Então, são alternativas que a gente tem. Bem, quanto à elevação lateral. Quanto ao agachamento, né, o que a gente tem que entender no agachamento? O agachamento é um exercício que necessita de mobilidade, de equilíbrio e de coordenação. E coisas que nem sempre todos têm de uma forma satisfatória. E aí cada um vai ter as suas dificuldades técnicas de realizar o exercício e, consequentemente, cada um tem os seus riscos de lesão, né? Então, para você conseguir fazer isso, você deve ter alguns cuidados, né? Um dos cuidados diz em relação a conseguir manter a sua coluna num alinhamento correto, manter as curvaturas naturais. Não é retificar a coluna, não é mudar a posição, é manter cada um nas suas curvaturas naturais, certo? E aí os autores trazem que, quem sabe, uma alternativa para isso seria a utilização de algumas máquinas, como, por exemplo, o Smith Machine ou o próprio Leg Press, certo? Claro que sim, né? Existe a possibilidade do apoio que permite. Mas nós temos que considerar, né, que quando você faz isso, a grande vantagem de você usar o Smith Machine ou a Leg Press é você tirar a carga de cima da sua coluna. Isso é o ponto principal. Então você tira a carga da coluna, você faz com que os seus discos não sejam tão comprimidos. Porque veja bem, num Leg Press, você está deitado aqui, seu corpo está aqui, a carga que o peso faz, os 100, 200 quilos que você bota no Leg Press, ele está direcionado na tua pelve, na tua região sacro-coccígena, e não em cima dos seus discos de forma longitudinal. Então esta é uma grande vantagem de utilização de máquinas ao invés do peso livre, né? Em relação aos exercícios de remada, e aí aqui eu tenho uma pequena divergência, o autor traz que deveria ser evitado a hiperextensão do ombro. Aqui tem um exercício que ele mostra, né? Ele sugere que o exercício seja feito com os ombros mais abduzidos, um movimento mais de abdução horizontal e não de extensão, para evitar a hiperextensão do movimento. Veja bem, e aí quando ele fala isso, ele fala que pode ter um estresse na articulação do ombro. E ele cita o artigo de Lantz 2013, que ele é um artigo de opinião. Ele não é um artigo original, que eu até tenho ele aqui aberto, ó. Ele é um artigo de opinião, não que a opinião não seja válida, mas a gente não tem uma evidência tão concreta que essa hiperextensão possa gerar alguma lesão. Ela gera um estresse, sim, gera, mas até que ponto pode gerar lesão é uma questão questionável. Mas também eu quero só chamar a atenção de uma coisa, né? Eventualmente, por exemplo, pega o tríceps no banco. O movimento de hiperextensão do tríceps do banco é uma hiperextensão muito grande, e aí um estresse muito grande que possivelmente pessoas não bem treinadas não dê conta de fazer. Então, não sou contra a hiperextensão do ombro, mas a gente tem que ter atenção ao nível que isso é executado. Então, aqui os autores sugerem evitar a hiperextensão. No meu ponto de vista, eu acho que a gente não precisa evitar, mas não potencializar ela pelo menos, certo? E aí ele fala da importância também sempre de um apoio adequado das costas nos equipamentos.
Outra coisa, ele fala sobre a importância do apoio numa cadeira extensora, mesa flexora, da carga em cima da articulação do tornozelo, né, a espuminha posicionada no local adequado, né, para ter um pouquinho mais de conforto e ter um braço de alavanca maior. Ainda em relação às posições sentadas e em pé, aqui é muito importante essa discussão. Exercícios em pé e sentado, por exemplo, o desenvolvimento, né, onde quando nós temos um exercício em pé, nós temos uma melhor distribuição da carga no nosso corpo, né, permitindo isso menos estresse na articulação. Então, fazer o exercício em pé pode ser uma boa alternativa ao invés de fazer sentado. Mas alguns cuidados, né? Primeiro ele fala assim, né? Quando você vai usar muita carga, o que acontece? Dificilmente você consegue ficar em pé e manter essa curvatura natural da coluna. Então ele sugere sim que você use um banco para sentar, mas ele sugere mais do que isso, que você incline esse banco um pouco e faça com um apoio um pouco melhor, para evitar essa hiperlordose quando o banco está muito verticalizado, certo? Ah, professor, mas vai mudar o grupo muscular. Pois é, esse é um problema. Então, nós temos uma mudança de padrão de ativação muscular aqui, né, porque você faz ele um pouco mais na diagonal, mas você ganha em segurança em termos da sua coluna, tá? Agora, se você não estiver usando tanta carga, a preferência é que você faça o movimento em pé. Está aqui as imagens de hiperlordose. Que você faça em pé, porque você tem uma distribuição melhor da carga, e nesse sentido ele sugere que você faça esse em pé com um afastamento antero-posterior, né? Com isso você consegue permitir um melhor equilíbrio dessa pelve, né? Então essa é uma decisão que você vai tomar conforme a característica do seu cliente, a sua saúde, enfim, ok? Então, seria isso quanto a esta situação. O que eu tenho aqui? Não, eu já falei isso aqui. E aí nós temos por último um parâmetro muito importante, que é a avaliação de conforto do sujeito. O quanto ele se sente confortável. E obviamente que essa é uma avaliação completamente subjetiva. E a gente tem que cuidar, nós profissionais, para não achar que o que é confortável para mim é confortável para o outro. O mesmo, esse aqui é bem melhor, eu gosto de fazer ele mais porque eu me sinto melhor. Você se sente melhor, mas o seu cliente pode não sentir. Então, muito cuidado sobre como você vai definir isso aí. Nós temos uma vantagem nos pesos livres que dizem em relação à questão da trajetória do movimento. O peso livre permite que tu faça um movimento respeitando essa trajetória de forma mais confortável, enquanto que a máquina você não tem para onde ir, você vai ter que fazer o movimento na linha da máquina. E nesse sentido é importante muita observação sempre, né? Que a gente possa fazer o exercício sempre na linha da articulação. Cuidar para fazer um exercício leg press, mesmo ele tendo uma carga direcionada no teu corpo, que o teu joelho faça flexão e extensão, evitando a abdução, né? Evitando o joelho valgo, né? Então fazer o exercício na linha do movimento é muito importante. Mas esse desconforto ele é próprio de cada um, tá? Então, assim, alguns comentários finais, tá? O autor coloca da importância de a gente escolher exercícios pelo objetivo que esse exercício tem, pelos grupos musculares altos que você tem, e observar a complexidade dele, né? Então, se você consegue ver tudo isso, respeitando a eficiência, a carga sobre a coluna, o estresse articular, você consegue fazer uma boa análise. E só para deixar uma pincelada aqui para vocês, tá? Este aqui é um conteúdo que eu uso nas minhas aulas, onde eu falo em coisas que nós falamos aqui. Amplitude articular, curvaturas naturais, riscos associados, queda dos tecidos moles, né? Execução fora do vetor da força, ou seja, respeitar o movimento articular. Uma coisa que não foi abordada aqui, que eu acho que é interessante, é a simetria de execução, né? Você conseguir fazer o exercício de forma simétrica em lados opostos. E aí nós temos que ter um erro que é muito clássico, que é o erro de prescrição. Você bota muita carga, você erra na execução. Você acelera demais, acelera na hora errada, você pode machucar a articulação. Então são erros de prescrição.
E dentro da parte de critérios de escolha, muita coisa foi falada, grupo muscular objetivado, mono e multiarticular, a questão funcional que é importante, a questão da segurança que é importante, a complexidade que é importante, e um único item que eu acho que faltou, e é uma discussão que eu vou trazer num outro vídeo, que diz respeito ao equilíbrio muscular entre a musculatura agonista e antagonista, né? A importância de você fazer um volume de treino semelhante entre peitoral e costas, entre bíceps e tríceps, entre quadríceps e isquios. Mas isso é assunto para outro momento. Certo, gente? Agradeço quem me acompanhou. Eu quero que você comente aí, por favor, comenta comigo, vem aqui, me diz o que você achou. Eu sei que esse vídeo é um pouco longo, vai lá, assiste em 2 etapas, né? Usa um banheiro, um antes de dormir, mais uma carona no carro, pega aí e assiste o meu vídeo. E não esquece, né? Te inscreve no canal, agradeço quem está me acompanhando. Valeu, um abraço, até uma próxima.